Olá, tudo bem com você? Sou a professora Suzy e vamos dar início à nossa segunda teleaula de planejamento estratégico. Por que é importante a gente estudar planejamento, executar ele na empresa? E uma empresa posicionada estrategicamente, com certeza tem mais vantagem competitiva no mercado. Mas antes, lembrando você que você precisa mandar as suas dúvidas, seus questionamentos. Nós temos dois canais bem interessantes, que pode ser via chat com a Eliane, ou também você pode fazer via Skype com a Débora Cristina da Silva. O acesso dela é Débora, com H no final, 8.tutel@croton.com.br. Manda aí suas dúvidas, seus questionamentos, faça sua comunicação pelo meio que você achar mais interessante. Mas comunique-se, manda aí sua contribuição para que a gente possa ter uma aula mais interativa. E aí a sua participação pode fazer uma grande diferença para o seu colega. Vai que ele tem uma dúvida e está com vergonha e está meio acanhado ali e não tem coragem de falar, ok? O que nós vamos trabalhar nessa segunda teleaula? Nós vamos trabalhar a execução. Como que a gente começa a pensar no planejamento? Quais são as etapas fundamentais? Então vamos ver? Nós vamos trabalhar ali a análise e o diagnóstico do ambiente e também os objetivos organizacionais. Porque a partir do momento que a gente sabe os objetivos que a gente tem que seguir, ou seja, você tem lá ele muito bem traçado, você vai desenvolver metas, ações para conseguir atingir aquele objetivo. Porque se for um objetivo muito grande, você vai ter que desmembrar ele, senão como se fosse construir uma casa de uma única vez. Não, primeiro a gente faz o alicerce, vai depois subir nas paredes, para chegar no telhado, para depois você morar. Não é simplesmente, não, eu quero morar, quero pronto. Não, dá muito trabalho, a gente tem que fazer tudo aos poucos para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento. Mas antes, vamos ver o resumo da nossa aula? Nós já estamos na nossa segunda unidade, né? A competência dessa unidade de ensino é conhecer os aspectos da estratégia empresarial e fazer uma análise e também um diagnóstico do planejamento estratégico. Então, resumidamente, nossos objetivos dessa aula é conhecer as principais ferramentas para se realizar análise do ambiente externo, a importância de conhecer esse ambiente, uma vez que quando nós estamos pensando no ambiente externo, nós não temos controle sobre ele, analisar também o composto do ambiente geral e do ambiente setorial, aquele ambiente que está mais pertinho da empresa, né? Conhecer o modelo de visão baseada em recursos. E a ferramenta na qual se utiliza para essa metodologia é o VRIL, aonde você vai entender o que é valor, o que é raridade, o que pode ser imitado e organização. Porque a partir do momento que você tem um VRIL, você consegue também encontrar a competência essencial de uma empresa. E essa competência essencial consegue gerar uma vantagem competitiva sustentável. Outra etapa é conhecer e também realizar o diagnóstico do ambiente externo e interno. E como que a gente faz isso? Que ferramenta é mais adequada para a gente analisar o ambiente interno e externo de uma organização? A nossa SWOT, ou também conhecido como FOFA. E por último, conhecer as ferramentas BCG e a matriz Ansoff. A partir do momento que você quer analisar o seu portfólio, os seus produtos, uma das matrizes indicada é a BCG e a Ansoff. E também a definição dos objetivos organizacionais. As palavras-chave que irão compor nossa aula será ambiente externo, ambiente geral, ambiente setorial, modelo das 5 forças de Porter, cadeia de valor e competência essencial. O título da nossa aula, análise e diagnóstico do ambiente e objetivos organizacionais. Porque a gente começa a pensar e a trabalhar com organização, você vai falar assim, eu preciso conhecer essa organização. De que maneira que você conhece? Você conhece uma organização a partir do momento que você faz uma análise sobre ela. Você tem um diagnóstico para conhecer cada etapa dela. Então vamos ver o nosso convite ao estudo para a gente entender um pouquinho da nossa empresa? Quando a gente começa a falar ambiente organizacional, mas o que consiste um ambiente organizacional? O que vem a ser esse ambiente? É todo aquele ambiente que compõe a estrutura de uma organização, seja ele interno ou externo. E a importância para o gestor conhecer o ambiente organizacional. Uma pessoa só consegue administrar bem se ele sabe o que ele está fazendo, aonde que ele está. Do contrário, ele só vai poder ter uma ideia do que está fazendo, não de fato o que está. Ok? Então vamos ver o nosso vídeo de abertura para dar continuidade na nossa aula?
Olá, bem-vindo à Unidade 2 de Planejamento Estratégico. Essa disciplina vai te ajudar a conhecer os aspectos da estratégia empresarial e da análise e diagnóstico do planejamento estratégico. Você vai estudar análise do ambiente externo, que consiste no monitoramento de fatores que podem impedir a empresa de atingir seus objetivos. Vai explorar ainda o modelo das 5 forças, que permite definir a rentabilidade de um determinado setor a partir do modo como se manifestam cada uma das 5 forças competitivas. São elas: rivalidade entre as empresas de um setor, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos compradores, ameaça de entrada de novas empresas, ameaça de produtos substitutos. Também vamos estudar o modelo VRIO, que corresponde a valor, raridade, imitabilidade e organização, permitindo avaliar se os recursos, capacidades e competências de uma organização são fontes de vantagem competitiva. Depois, você vai compreender os recursos da cadeia de valor, que são as atividades realizadas para levar um produto ou serviço da matéria-prima ao ponto em que pode ser vendido para o consumidor final. Outro ponto que veremos nessa unidade é a aplicação da matriz SWOT, que permite relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas identificadas no ambiente interno da organização. Você também vai entender a aplicação da ferramenta conhecida por matriz BCG, que ajuda a decidir em quais marcas ou produtos alocar seus recursos, ou em quais unidades de negócios investir, no caso de empresas que atuam em mais de um negócio e são estruturadas em divisões. E para desenvolver as competências previstas nessa unidade, na SR você será desafiado a aplicar seu conhecimento em um cenário hipotético de uma tradicional fábrica brasileira do setor de brinquedos. E nas SPs, você poderá praticar seus conhecimentos a partir da teoria estudada. Para te ajudar nos estudos, consulte o livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as webaulas. E lembre-se de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Ótimos estudos para você! Você viu quanto conteúdo interessante que nós vamos estudar hoje? Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar nos nossos conhecimentos prévios para dar um pontapé inicial nessa aula? Nós vamos ver ali os conhecimentos, o conceito de estratégia, quais ações necessárias para desenvolver uma boa estratégia, quais níveis que estão ali na estratégia, o processo do planejamento estratégico. Nós vamos ver também as ferramentas na qual nós podemos analisar o ambiente externo, o que compõe o ambiente geral de uma organização, o que vem a ser um ambiente setorial e também vantagem competitiva através de tudo isso que nós falamos, ambiente externo, interno, planejamento estratégico, e pode alavancar e influenciar na nossa vantagem competitiva. Nós vamos conhecer também o ambiente externo e interno com base na análise SWOT, com base nos diagnósticos. Então, a nossa situação geradora de aprendizagem vai ser um relatório de análise e diagnóstico ambiental, onde nós vamos considerar, levar em consideração ali a brinquedos Estrela. O caso da fábrica de brinquedos Estrelas, ela foi de grande sucesso, principalmente na década de 90, mas em outras décadas ela também apresentou um bom crescimento, e ela foi fundada em 1937 em São Paulo, ou seja, ela tem 81 anos, uma empresa bastante nova, se a gente for considerar no ramo das empresas, né? Na década de 40, ela veio fabricar o seu primeiro brinquedo, que foi uma grande revolução, que foi um brinquedo de madeira com movimentos, e ele também possuía sons, e que ela é chamada de cachorro mimoso. Nas outras décadas, novamente, ele foi ali lançando diversos lançamentos. E aí, com a abertura econômica em 1990, acabou resultando ele na entrada de diversos produtos internacionais, e isso influenciou diretamente no gosto, no consumo dos brasileiros, né? E aí começa a ter a entrada dos videogames e uma influência direta dos videogames na composição da empresa. Como que as pessoas viam e entendiam desses
brinquedo, como que eles gostavam. Porque assim, até então estava com um tipo de brinquedo. Aí começa a entrar os eletrônicos. Como que isso irá influenciar? O que vai acontecer? Então, tudo isso acaba acontecendo ali com a estrela. E é isso que nós vamos analisar. Então, vamos para a nossa primeira SP? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Você viu que interessante? Quantas coisas nós vamos trabalhar? Então vamos para o nosso primeiro desafio com a empresa estrela. O que nós precisamos fazer nessa etapa? A gente vai identificar as mudanças que ocorreram no ambiente geral, ou seja, aquele ambiente fora da organização. E a gente vai associá-los com seus respectivos componentes. O que aconteceu? Como que a gente vai fazer isso? Através das 5 forças de Porter. E aí nós vamos analisar também quais forças que afetaram negativamente o setor de brinquedos. E com base no modelo das 5 forças de Porter, nós vamos analisar sobre as variáveis. De que maneira o poder de barganha com os fornecedores, o poder de força dos clientes, influenciou diretamente na empresa. Então, a gente precisa conhecer o que vem a ser ambiente geral. O ambiente geral ele é um ambiente externo da organização. Ele está um pouco mais longe. E aí, ele sofre influência e é influenciado pela organização. Mas ele está um pouco mais longe. A empresa não consegue ter tanto controle assim. Vamos colocar que, supondo que mude uma lei, alguma regulamentação e vá influenciar a empresa. Isso vai afetar ela. Só que não é somente ela, vai afetar todas as empresas daquele setor. Então é isso que nós vamos entender agora. Vamos ver o que seria ambiente geral. O ambiente geral, ele é dividido em outros 5 ambientes. O ambiente demográfico, que ele vem estudar a população humana, né, relacionado ao seu tamanho, idade, sexo, raça, ocupação. Aí nisso a gente pode analisar as mudanças na distribuição geográfica, crescimento da população, composto etário. Então vamos colocar assim, vamos analisar na seguinte situação. Você tem um mercadinho e aí você está lá no bairro, compõe ali em torno do seu mercadinho, tem 2 bairros. Aí o que acontece? Começam outros bairros crescerem do lado. E numa única vez cresceu mais 3 bairros, ou seja, mais que dobrou. A possibilidade das pessoas consumirem no seu mercadinho é muito grande. Ou seja, você está, um ambiente demográfico influenciou diretamente na sua empresa. Mas vamos imaginar a situação. Agora você tem um depósito e tinha um bairro em ascensão. E aí foram construídos 5 bairros todos juntos. E você falou assim, eu vou montar meu depósito lá. Porque as pessoas vão mudar e vai querer fazer uma reforminha, uma coisa ou outra nas casas. O que aconteceu? Desses 5 bairros que tinha projeção para sair, saiu apenas 2, finalizaram apenas 2. Ou seja, o ambiente demográfico veio influenciar novamente. Você estava esperando uma quantidade de pessoas para consumir no seu depósito e não esteve. Então, muitas vezes, é a quantidade excessiva ou a falta, eles vêm influenciar diretamente, porque se você monta uma empresa, é para quê? Para ter lucro, não é? É isso que toda empresa deseja. Então, a gente tem que entender de que maneira que o ambiente demográfico pode influenciar. Isso entre outras variáveis dentro da nossa organização. Então, vamos ver o próximo passo?
O ambiente econômico, esse nós sentimos muito mais rápido e fácil, né? Ele está relacionado aos fatores econômicos, eles influenciam o poder de compra dos consumidores. Por quê? Porque pode ser que eles tenham mais disponibilidade de crédito. Teve uma época que as pessoas compravam muitas casas. Por quê? Porque o financiamento para as casas estava fácil, os juros estavam mais baixos. Então, a gente tem que pensar nos juros, nas taxas. Tudo isso vai influenciar diretamente o ambiente econômico. Às vezes o controle da inflação, distribuição de renda, se naquele ambiente onde que está inserido sua empresa está tendo muito desemprego ou muita oferta de emprego e as pessoas estão trabalhando, o poder de compra dela, a taxa de câmbio, os juros, se eles estão altos, se estão baixos, como que eles estão relacionados. E aí nós temos o nosso ambiente sociocultural. Ele está relacionado a fatores culturais, ou seja, a gente está falando de valores, de crenças, todos aqueles valores, crenças incutidos na sociedade, né, que estão intrínsecos a elas. Então a gente pode pensar em mudanças culturais, pode significar diversas oportunidades ou ameaças para a organização. Então a gente pode sempre pensar que nós temos a nossa cultura nacional, mas dentro dessa cultura existem outras subculturas regionais que vai influenciar diretamente. Um exemplo clássico foi na época que estava passando uma novela na Rede Globo, onde as pessoas consumiam tapioca. Se eu não me engano, o nome da novela era Da Cor do Pecado. E até então, a tapioca era de uma região específica do país. Claro que outras pessoas conheciam em outras regiões, mas a partir da novela começou todo mundo a falar assim, não, eu quero consumir tapioca também, eu quero comer essa tapioca. E aí começou o grande boom da tapioca em outras regiões. Então, muitas vezes, um fator sociocultural de uma região pode disseminar em outras regiões. Principalmente programas de culinária, né, onde tem competições, eles vão colocando ali itens que são regionais, que as pessoas falam assim, eu quero experimentar isso também, ok? Então, vamos ver a nossa próxima etapa? Já é um ambiente político legal. Quando a gente começa a pensar no ambiente político legal, nós estamos falando de regulamentações, de leis que vão influenciar diretamente a nossa organização. Pode ser desde a embalagem do produto, política de preço, divulgação ou relações envolvendo o trabalho. Quando a gente pensa em embalagem, você fala assim, mas o que isso tem? Se a gente for pegar qualquer produto brasileiro, ele tem que ser discriminado. Os ingredientes que ali compõem tem a sua tabela nutricional, se tem glúten ou se tem glúten, se tem o que itens refere às pessoas que têm alergia, ele tem que estar muito bem discriminado. E isso influenciou nas empresas, porque até então elas não tinham que fazer isso. Mas aí a gente vai pensar em propaganda. Lembra, na década de 80, 90, tinha uns cigarrinhos que era para criança de chocolate. E aí quem fazia propaganda era uma criança ainda. E aonde que ele falava, né? Você pode consumir esse cigarro. Hoje não. Tem até horário para se fazer propagandas de cigarros. Então, o que era liberado numa época, falou, não, agora não pode mais. Sem contar que aumentou as taxas, né? Os impostos relacionados a cigarro é muito maior. E isso pode influenciar a sua organização. O que você fazia uma época não pode fazer. Ou começa mais a ser liberado. E aí nós chegamos no nosso último ambiente, o tecnológico. Já no ambiente tecnológico, ele está se referindo a toda a tecnologia que pode influenciar uma organização. Então, a gente tem que pensar nas condições gerais de uma empresa e o que pode vir a influenciá-la, como no caso de um e-commerce. As empresas até então vendiam o quê? Sistema de loja ou de porta em porta. Aí começou a entrada da internet, uma empresa começou a ter uma loja online, a outra também. No começo as pessoas eram bem receosas em comprar. Foi passando o tempo, hoje é comum das pessoas falarem, não, eu comprei pela internet, eu comprei na internet, porque não demora. Você comprar de lojas seguras, tá ok. Então isso foi uma influência tecnológica. A maioria das lojas de eletrodoméstico tem a loja física e a loja virtual. E hoje ainda você consegue fazer o retire aqui. Você compra e muitas vezes você consegue retirar no dia. Então, esse é um fator do ambiente tecnológico que vem influenciar todas as organizações. A organização pode até falar, não, eu quero ter minha empresa só na loja física. Mas as pessoas vão começar a perguntar. Você tem a loja online? Você está no site? Qual é o seu site? Como que eu te localizo? Isso é comum. Por quê? Porque nós estamos numa geração que as pessoas estão mais conectadas. E isso influencia diretamente. Então, vamos conhecer as 5 forças de Porter? O modelo das 5 forças de Porter, ele vai analisar de que maneira essas forças influenciam diretamente uma organização.
Pensando como? Sobre o poder de rivalidade entre os concorrentes. Quando a gente começa a pensar em rivalidade entre os concorrentes, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando o que um concorrente deseja em relação ao outro? Uma competitividade. Então, eles são rivais, eles competem agressivamente. E não só em relação a preço e produto, mas também inovação e marketing. E aí nós temos aqui o nosso poder de barganha com o fornecedor, ou também pode ser chamado de mercados de insumo. É o quanto que você consegue barganhar, negociar com o seu fornecedor para que ele venda o produto dele com preços que são compatíveis, com prazos e que ele seja único, porque com certeza tem outras empresas do mesmo setor que você que está buscando também esse fornecedor. Ameaça de produto substituto. Que produtos que podem vir ameaçar a minha empresa? Ou mesmo poder de barganha com os clientes, o quanto que o cliente está disposto a comprar o seu produto. Ele não quer simplesmente qualidade e menor preço, ele quer algo a mais, ele quer um sentimento de satisfação. E o mercado de novos entrantes, né? Ameaça de novos entrantes, quem pode entrar e ameaçar essa empresa? E aí, resolvendo a nossa situação, problema, nós temos que quais as principais mudanças na análise do ambiente geral da estrela? Primeiro, nós temos uma influência direta do ambiente demográfico. As crianças de 0 a 9 anos, no começo de 2001, elas correspondiam a 18,7%. Já em 2013, caiu quase 5%, 13,9%. Então, teve uma redução das crianças nessa faixa etária, que era onde a estrela as pessoas mais consumiam. Já no componente econômico, nós temos a redução da inflação e início do Plano Real. O Plano Real veio ter uma equiparidade com o dólar. Então, o dólar chegou em algum momento a custar R$1, que era o mesmo preço do real. E isso fez com que muitos produtos internacionais entrassem. No ambiente político legal, nós temos uma abertura do mercado brasileiro para a importação. Então, a gente tem uma graduação da alíquota, a gente tem os impostos ficaram muito mais baratos e a livre concorrência do setor de brinquedos. No ambiente sociocultural, nós tivemos uma ampliação dos gostos e dos hábitos das crianças. E no tecnológico, os produtos eletrônicos e os videogames veio influenciar diretamente. Então, se a gente for analisar nas 5 forças de Porter, o que foi de fato que aconteceu? Quando existia somente a estrela tinha quem como concorrente? A Atma, a Troll, a Graslit, a Balila e a Grow. O que acontece? Dessas 5 empresas, somente a Grow sobreviveu até hoje. Porque ela começou a ter problema com a ameaça de produtos substitutos. As crianças pararam de querer consumir brinquedos tradicionais e começaram a querer consumir produtos ali de videogames, eletrônicos. E aí o poder de barganha também caiu. Por quê? Porque o consumidor dela queria consumir produtos eletrônicos, queriam consumir outras satisfações. E com isso, ela também acabou reduzindo o seu poder de barganha com os fornecedores, porque ela não vendia mais na quantidade que ela precisava. E aí ela teve problema também com a ameaça de novos entrantes. Começou a entrar a Hasbro, a Mattel. Hoje, se a gente for analisar, um dos brinquedos que mais são consumidos são as marcas, né, de brinquedo, uma Baby Alive. Aí você fala assim, não é somente uma boneca, é uma boneca Baby Alive. Eu quero uma LOL. O que eu quero com essa boneca? Eu quero também a surpresa e a marca dela. E isso influenciou diretamente o poder de compra, porque as crianças, elas vão consumir aquilo que elas estão vendo. Aí começou propaganda focada para as crianças, eletrônico. Até um tempo atrás, celular era simplesmente falar. Hoje as crianças brincam com o celular. Até fala, né? As crianças conseguem mexer mais no celular do que um adulto, porque entrou esse novo brinquedo para ela também. Então, tudo isso mudou a forma de que da estrela vê os seus produtos, porque ela teve ameaça de novos entrantes, ela teve produtos substitutos e teve ameaça dos seus clientes. Tudo isso num único ambiente. O que ela precisou fazer? Se reinventar. Então, vamos para a nossa segunda SP?
Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então vamos ver como que a Estrela conseguiu lidar com toda essa situação, todas essas mudanças acontecendo no seu ambiente geral, na qual ela precisava se moldar para continuar tendo sucesso. E ela está aí no mercado. Então vamos ver o que ela fez? Então, no momento agora, o nosso desafio é identificar os principais recursos e também a capacidade da Estrela. E a partir desses dois recursos, mais a capacidade, nós vamos avaliar a competência essencial. O que vem a ser essa competência essencial? O que nós vamos fazer? Através do modelo VRIL. Através dele, nós vamos conseguir avaliar, e não somente avaliar, mas perceber se essa competência é essencial ou somente ela é sustentável ou se ela é separada. O que nós precisamos? Entender como que uma organização se comporta. Uma organização, ela precisa dos seus clientes, ela precisa dos seus fornecedores, ela precisa de ter uma estrutura para entregar um produto e um serviço e que esse produto e serviço traga um sentimento positivo. Porque a gente vai pensar, se você consome um produto, você vai ficar depois com a lembrança dele. Você vai ficar com a sensação dele. E isso é primordial para o sucesso de uma organização, porque somente essa sensação que vai fazer com que ele vai comprar novamente ou não. Então vamos pensar assim, depois de um serviço, você não consegue tocar em nada, ele não é tangível. O que você tem que ter? Aquele sentimento que tudo deu certo, que foi bom. E é isso que as empresas buscam hoje em dia. Ela precisa entender o que traz alegria para as pessoas. Porque se uma coisa é ruim, vai falar na hora, né? Ixi, já lembrei, já sei que não está bacana. Então vamos entender um pouquinho o que seriam esses recursos? Recursos. Quando a gente começa a pensar o que vem a ser recurso, é todos aqueles ativos tangíveis e também intangíveis, ou seja, aquele que eu consigo tocar, que eu consigo pegar, e aquele que eu não tenho, não consigo pegar, que pode ser marca, patente, reputação da empresa. Todos eles a gente não consegue tocar, são ativos intangíveis, mas que eles vêm junto completar e ajudar a criar uma estratégia a empresa. E com eles nós temos recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos organizacionais, somado à capacidade de uma organização. Como que é a capacidade de uma organização? É a forma como pode trabalhar os recursos, é justamente a habilidade de saber usar os recursos da maneira eficiente, é que traz vantagem competitiva para uma organização. Então, assim, não é simplesmente fazer, como fazer, de maneira, porque você pode ter os recursos ali, mas se você não tiver quem analisa, quem tem a habilidade para fazer, quem faz são as pessoas. Aquilo que eu já falei para você, não adianta ter o melhor equipamento do mundo, precisa de alguém lá ligar aquele botãozinho. Nenhum equipamento é tão inteligente quanto as pessoas, porque foram elas que criaram. Então você tem que somar os recursos tangíveis e intangíveis, mais a capacidade das pessoas, a habilidade, seu conhecimento, sua síntese, sua análise, para somar esses dois, para chegar a ter uma competência essencial. Somado com eles, aí sim nós conseguimos desenvolver. Então, vamos ver que seria o VRIL. Quando a gente junta recursos mais capacidade, nós podemos chegar no nosso VRIL. O que seria o VRIL? É um acrônimo das palavras valor, raridade, imitabilidade e organização. O que seria
SBRIL é uma metodologia baseada na análise dos recursos internos de uma empresa que sempre busca potencializar sua vantagem competitiva. Para isso, essa competência precisa ter essas 4 características. Ela precisa ter valor. O que vem a ser valor numa organização? O valor, ela precisa identificar esse recurso e a capacidade e ela consegue controlar essa cadeia de valor. Ou seja, a cadeia de valor é um conjunto de atividades empresariais que são escolhidas, né, pela organização para ela entregar e as pessoas têm que perceber. Raridade tem que ser exclusivo, tem que representar escassez. Significa que naquele momento existe poucos, mas lembrando, nem toda raridade ela será eterna. O que é pouco hoje pode ser que daqui a um tempo ela não seja. Tem que ser de difícil imitação. Ela não pode imitar muito fácil, muito rápido. Ela tem que ser custosa, ela tem que ser difícil de imitar. E aí nós chegamos na organização. A organização tem que saber explorar o máximo dos seus recursos para gerar um potencial competitivo. E aí nós temos o seguinte, como que eu crio o VRIL? Bom, eu tenho que ter valor, eu tenho que ter ali ser raro, ele tem que ser difícil de imitar e tem que ter uma organização toda estruturada para isso. Exemplo, Netflix. Antigamente nós precisávamos de quê? Ir lá numa locadora, depois foi o CD, mas no início era fita VHS, você ia na locadora, emprestava, daí você tinha que devolver no outro dia, era bom emprestar no final de semana, né? Que você pegava muitas vezes na sexta-noite e entregava só na segunda. E aí você tinha esse período para assistir o filme e você pagava uma taxa. O que a Netflix fez? Você vai lá, acessa, você paga uma taxa mensal e as pessoas vão e assistem quantas vezes quiser, no tempo que elas desejarem, o filme que ela quiser, a série que ela desejar. Então, ela paga uma taxa única. Se fizer o comparativo como era antes, sai muito mais barato. As empresas copiaram? As empresas imitaram? Não, pode ver. Nós temos a Globoplay que tentou, mas não chega ao nível da Netflix. E aí, nós temos outro exemplo, a Globo. A Globo, ela é praticamente única na transmissão dos Jogos da Copa, não é? Quando a Globo começa a mostrar os Jogos da Copa, o que ela faz? Ela vai lá e mostra como que ela pode ser rara. A Band tenta imitar, mas ela conseguiu, já na Copa de 2018, ela já saiu do ar. Ela falou assim, não, eu não consigo bancar o poder que a Globo tem. O que ela faz? Ela saiu de cena. SBT já tentou? Tentou, conseguiu? Também não. O que a Globo ela coloca? Ela coloca valor, porque todo mundo vai querer assistir os jogos. Quando ela está assistindo os jogos, o que ela faz? Eu ganho audiência. Ela pode ficar muito mais caro, a propaganda dela, tudo fica muito mais dispendioso. O que ela faz? Joga uma equipe específica para isso. E aí, quem só passa a transmissão no canal aberto? Ela. Então, ela traz um diferencial, ela consegue um VRIL. Porque se você quer assistir um jogo, você vai aonde? Vai ter que acessar o canal dela. E com isso, ela acaba sendo única. Então, as empresas têm que achar o seu valor. Ela tem que encontrar o que é raro para ela, o que vem a ser esse VRIL. A partir desse momento, ela traz um diferencial. O que acontece? Que muitas vezes o que é um diferencial numa época não vai ser na outra. Então, ela tem sempre essa mudança que precisa ser analisada. Então, o que é raro hoje, talvez não seja raro daqui a alguns anos. Antigamente, eram poucas pessoas que tinham celulares. Hoje, uma criança tem. E se você perguntar, tem muitas pessoas que já estão no segundo, terceiro, quarto celular. E se tiver algum problema, ela fala assim, não, eu tenho outro em casa. É raro? Não, não é mais raro. Hoje é comum ter. Então tem que criar os VRILs e tem que saber como desenvolvê-los. Não é simplesmente falar assim, minha organização é assim e sempre será. Não, nós precisamos mudar e mudar constantemente. Então vamos resolver a nossa SP? Mas antes vamos trabalhar um pouquinho a cadeia de valor genérica. O que seria a cadeia de valor genérica? São atividades de suporte que nós temos numa organização e essas atividades vão estar ligadas à infraestrutura, ao planejamento, às finanças, à parte jurídica de uma organização, também como a tecnologia, ao setor de pesquisa e desenvolvimento, ao setor de design. Todos eles atrelados como uma atividade que vai dar suporte à organização para entregar valor para o seu consumidor.
Aí nós temos atividades primárias, aquelas primeiras atividades que precisam existir numa organização. O que seria? Seria a compra, seria todas aquelas entradas e saídas necessárias para desenvolver um produto, para desenvolver um serviço. Aí nós temos todas as partes relacionadas à compra desses materiais, a produção, como que ele vai ser desenvolvido, como que ele vai ser trabalhado, o armazenamento e distribuição, a parte logística, como que nós podemos trabalhar e desenvolver. E aí nós também temos a parte de marketing, de vendas, como que ela acaba se relacionando com a empresa para entregar esse produto ou esse serviço. E nós temos também o suporte ao distribuidor, o atendimento ao cliente, porque nós não temos que pensar somente na pré-venda. Nós temos que pensar na pós-venda. A pós-venda é tão importante quanto a pré-venda, somado tantos as atividades de suporte primárias e secundárias, nós chegamos na margem. O que seria a margem? É aquele valor que o cliente está disposto a pagar, que ele acha justo. Ele não vai achar caro o produto, mas ele vai falar assim, valeu a pena cada centavo, compensou o que nós fizemos, é isso que eu queria. Porque não existe nada pior para uma organização ele olhar e falar assim, consumidor, paguei, mas não compro mais. Não valeu a pena. Manchar uma reputação de uma empresa faz com que ela tenha um grande prejuízo, porque você não vai conseguir recuperar. E aí você quebra toda a cadeia de valor. É até ruim, porque hoje nós temos empresas específicas de site de reputação de empresa. Nós temos sites específicos só para reclamação. Aí as pessoas vão lá e postam, e você olha assim, o problema não é a empresa ter problema. O problema é ela demorar para solucionar. E isso faz que tenha um prejuízo muito grande. Isso você percebe que é recorrente. Peraí, você fala assim, tá, apresentou esse problema lá em 2015. 2019 ainda não consertou. Aí você fala assim, não vou consumir. Porque daí começa a não achar justo essa margem. Ele fala assim, tá, eu estou pagando pelos primários, estou pagando pelos secundários, mas eu não estou recebendo aquilo que eu estou pagando. E isso é muito prejudicial para uma empresa. Então agora vamos resolver a nossa SP? Qual o desafio que nós temos? Nós temos que identificar quais são os principais recursos e também a capacidade que a estrela tem em descobrir a sua competência essencial. O que vem a ser essa competência essencial, né? Então, como uma dica para a gente descobrir o que é competência essencial, a gente precisa primeiro descobrir os recursos ou a capacidade que a empresa tem em relação aos seus concorrentes. E como que se faz isso? Faz através do modelo VRIL. Então, vamos analisar. O que vem a ser uma competência essencial? Quais os recursos que a empresa tem? Bom, ela tem uma empresa, ela tem uma unidade de fabricação na China. Isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque ela pode produzir 90% da sua produção no Brasil ou 90% na China. E com isso, ela vai mostrar, falar assim, olha, agora é mais interessante produzir aqui no Brasil. Ah, as taxas estão mais baratas, o câmbio, as relações trabalhistas é mais interessante. De repente ela olha e fala assim, não, é mais interessante que eu produza lá na China, porque na China está mais interessante. Então ela tem uma flexibilidade, ela tem uma produção móvel. E com essa produção ela vai olhar e sempre pensar, quanto que está as taxas de câmbio? Quanto está custando para importar esses produtos? O que vem a ser interessante? Aí ela vai olhar, agora é no Brasil. Não, agora é lá na China. E aí com isso a gente começa a analisar. É um vril? Então vamos pensar o que vem a ser esse vril. Apresenta valor? Apresenta. Traz um diferencial. É difícil de imitar? Claro que é difícil de imitar. Ele tem uma certa raridade? Tem. Por que tem uma raridade? Não é fácil, você não vai simplesmente pegar uma empresa e mudar ela de país. Tem a questão logística, tem a questão das linguagens, tem toda uma série de culturas que também tem que levar em consideração. E isso vai impactar diretamente ali. Então vamos pensar, apresenta valor? Claro, ela pode mudar os seus custos a sua vantagem, aqui ou lá.
É raro? É raro. Não é qualquer empresa que consegue se transportar daqui para lá e vice-versa. Ok? É difícil de imitar? Muito difícil de imitar. É muito custoso. Tem um valor muito elevado. E a organização está preparada? Está preparada. Então, é uma vantagem competitiva essencial. Ela apresenta uma vantagem. Ela tem algo a mais. Ok? Então, agora vamos para a nossa próxima SP. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar nesse novo desafio, o que nós precisamos desenvolver? Nós vamos trabalhar agora os diagnósticos do ambiente e também entender os cenários e como que essas empresas estão relacionadas com base no processo do planejamento estratégico e com isso estabelecer as suas diretrizes organizacionais. Mas primeiro, o que vem a ser um cenário? Nós temos 3 tipos de cenário. Aquele cenário que a gente considera positivo, aquele cenário otimista, aquele cenário que está tudo bem. Ou seja, quando o navio está andando em boa maré, né? Ele está indo de vento em popa. Aí nós temos aquele cenário que a gente chama de realidade, aquele cenário neutro, que as coisas não estão nem boas e nem ruins. Está bem mais ou menos. Podia melhorar, mas dali não piora. E nós temos o cenário pessimista, aquele cenário que tudo dá errado, que ninguém deseja. Mas tem que estar preparado. É nos cenários pessimistas que você vai achar as oportunidades. Muitas vezes as pessoas pensam assim, é uma ameaça, não posso nem pensar nesse tipo de cenário. Não, é nesse cenário que você tem que pensar. É nesse momento que você tem que estar preparado. Porque se você tiver uma crise econômica ou qualquer tipo de contingência na sua organização, é no cenário pessimista que você vai conseguir alavancar essa empresa. Muitas empresas crescem em mercados econômicos muito desfavoráveis. Por quê? Em vez delas focarem na ameaça, elas estão preparadas para as oportunidades. E é isso que nós vamos trabalhar na SWOT. Vamos entender o que vem a ser a SWOT? A SWOT é uma ferramenta que vai auxiliar para a gente entender o diagnóstico do ambiente externo e interno. Ou seja, ela ajuda a relacionar ali as oportunidades e ameaças do ambiente externo, mas também as forças e as fraquezas. O que é um diagnóstico? Você vai no médico, o que ele pede? Você fala assim, estou com uma dor aqui no meu ombro, eu preciso saber o que tem. Aí ele fala assim, vamos fazer uns exames, me conta o que aconteceu. Aí você fala, do nada começou a aparecer essa dor. Aí ele vai pedir alguns exames. Nesses exames vai vir alguns dados de comparativos com outros de pessoas que tiveram algum tipo de problema. Através desses dados, eles vão olhar e falar assim, eu sei o que você está tendo. Ou seja, ele vai trazer um diagnóstico através de uma análise. Somente através desse diagnóstico ele vai poder receitar algo. É a mesma coisa numa organização, não tem diferença. Uma organização ela tem que entender o que está acontecendo com ela. Dentro daquele recorte, dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente. Porque uma empresa que tem um cenário desfavorável em determinado momento, ela pode trazer estratégias diferentes para melhorar o seu cenário. Que é o caso da Estrela, ela não teve um momento ali bem difícil, um momento complicado, de repente ela foi lá e conseguiu alavancar. Ela conseguiu se retomar ao mercado. Das 5 concorrentes dela, só ficou a Grow e ela. Então, isso teve um impacto muito grande. Como que se faz? Análise do ambiente. Então, vamos entender como que a gente pode trabalhar a SWOT? Quando a gente começa a pensar na SWOT, nós estamos falando no ambiente externo das oportunidades. Que variáveis que tem no ambiente externo que podem vir a facilitar, que a empresa pode explorar ao seu favor. Ou mesmo as ameaças. Quais são as tendências, quais os fatores externos desfavoráveis que podem afetar negativamente essa organização? Então, vamos pensar no ambiente externo, a empresa McDonald's. O que ela tem ali? No ambiente que ela tem de oportunidade?
Ela tem que as pessoas estão cada vez mais com pressa e não tem tempo de fazer comida e ela pode entregar uma refeição rápida. Isso é uma oportunidade. As pessoas saem do trabalho e vai ali e consome. E muitas vezes ela fica aberta por um longo período. O que ela tem de oportunidade? A sua ajuda social. As pessoas gostam de que uma empresa representa socialmente. Então eles vão falar assim, nossa, eu vou consumir lá. O McLanche feliz, o dia feliz. Então ali é uma oportunidade. O que pode ser uma ameaça? As pessoas estão voltadas para uma alimentação saudável. É saudável? Não, é um junk food. O que isso acontece? Você pode até gostar, mas é somente carboidrato e gordura. Então, muitas pessoas falam assim, não quero consumir. Então ele tem que transformar essa ameaça numa oportunidade. O que ele fez? Começou a oferecer alimentos mais saudáveis, maçã, alguns tipos de fruta, saladas. Isso trouxe uma vantagem a mais. O que a empresa tem que olhar? Ela tem que olhar para a sua oportunidade e falar, nossa, vou continuar. Aí ela olha para a ameaça e fala assim, isso aqui é prejudicial, o que eu posso fazer para alavancar, para mudar esse cenário? Vamos ver no ambiente interno e externo dela? Quais são os pontos internos? No ambiente interno, nós temos os pontos fortes, que são aquelas habilidades internas que podem contribuir para a organização para alcançar os seus objetivos, né? E aí que nós temos de fraqueza, são aquelas limitações da empresa que pode dificultar ali a organização atingir seus objetivos. De que maneira que isso pode acontecer? Então, se a gente for pensar no caso do McDonald's, força, ela tem a marca. A marca dela é uma marca conhecida, é uma marca que vem no mundo inteiro. Mas também nós temos um problema quando a gente começa a pensar ali. A marca é uma força, é uma vantagem. McDonald's no Brasil, McDonald's na China, McDonald's no Japão, no mundo inteiro. Mas daí que nós temos os preços mais elevados. Aí ela lançou aquela campanha, né? Mini preço. Mas o lanche também é mini, né? Ela reduziu o tamanho do seu lanche, não ficou simplesmente aquele grande. Aí ela teve que buscar outras estratégias, que é, determinado dia você compra um determinado lanche por um preço menor, mantendo o mesmo tamanho. É isso que as organizações têm que fazer, elas têm que analisar, fazer uma convergência entre as oportunidades e a sua capacidade para entender como que elas podem alavancar. Se elas ficarem só naquela reclamação, não dá certo, para mim não é bom, não vai dar. Então a SWOT, ou a nossa FOFO, ela vem para entender como que a empresa está posicionada no ambiente externo e como que ela está posicionada no ambiente interno. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar essas intersecções? As intersecções da oportunidade com a força. Quando a gente começa a pensar na oportunidade com a força, nós temos que explorar ali todas as oportunidades que a empresa tem, somado com a sua força. Mas quando a gente começa a pensar nas ameaças com a força, a gente vai tentar bloquear, minimizar essas ameaças. De que maneira a minha força de empresa, minha marca, minha reputação pode bloquear alguma ameaça que eu tenho? E aí, quando a gente começa a pensar nas oportunidades com relação à fraqueza, nós temos que desenvolver ali todas as estratégias necessárias para a gente poder explorar ao máximo as nossas oportunidades, para que as nossas oportunidades não fiquem na fraqueza, mas sim elas possam superar, alavancar. E aí, quando nós temos a ameaça com a fraqueza, nós temos que tentar utilizar de uma certa maneira que a nossa organização não vá sofrer com essa ameaça, porque nós estamos somando a ameaça com a fraqueza. E aí nós vamos olhar, você fala assim, não, eu vou fazer o quê? Eu vou alavancar a minha empresa. Eu vou entender qual é a minha realidade. A minha realidade é X. Gostei? Não. Mas é a realidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar essa realidade. Então vamos resolver a nossa SP? O que nós temos? O nosso desafio é elaborar uma análise SWOT. E aí a gente tem que colocar cada ambiente, cada oportunidade e ameaça e também as forças e a fraqueza dentro da nossa SWOT. E com isso nós temos que indicar duas variáveis que venham a ser relevante positivamente e outra negativamente no ambiente da estrela. Então o que nós temos que foi muito bom? Vamos analisar aqui a SWOT. Força. O
que ele tem como força? Ela tem um modelo flexível de produção. Ela pode produzir tanto no Brasil quanto na China. Que empresa consegue fazer isso? Muito poucas. Quais empresas no ramo dela fazem isso? Sabemos no momento, nenhuma ainda fez esse tipo de produção. O que é uma fraqueza? A fraqueza dela é focar muito em brinquedos tradicionais. Ela tem que partir para brinquedos eletrônicos. Ela tem que se concentrar ali também em brinquedos que consiga fazer a criança pensar nos tradicionais, mas também que ele tem o que ele deseja, que são os brinquedos eletrônicos, sejam celulares, videogames, e aí com isso faz com que ela se insere melhor no mercado, fica melhor posicionada e não simplesmente focar nos brinquedos convencionais. Já no ambiente externo, nós temos como oportunidade a baixa da inflação. Com a redução da inflação, você tem mais oportunidade de ter custos mais baixos de fabricação do seu produto, você também tem uma vantagem maior de custo. Mas o que nós temos como ameaça? Os produtos chineses. A partir do momento que a Estrela percebe que se ela produzir lá, os produtos são mais baratos, ela consegue custos bem menores, quem tem empresa lá, a própria empresa chinesa se torna uma ameaça para ela. E também a questão dos videogames. Isso é uma grande influência para a organização. Ou seja, ela vai olhar e falar assim, eu tenho uma oportunidade, mas eu também tenho ameaças. É a forma como ela vai agir, como ela vai olhar para essa análise que vai fazer com que a empresa tenha um diferencial. Porque muitas vezes fica ali, né? Se colocando como vítima, tá ruim, não tá bacana. Principalmente aquele gestor que não entende como sua empresa está posicionada. Nas próximas aulas, vamos entender como agir estrategicamente com base no que a empresa deseja. Se vai ser uma estratégia genérica de liderança de custo, se vai ser uma de diferenciação, qual é o foco da organização? É que quando a gente começa a entender o que é missão, você vai entender a razão dela existir. A partir do momento que você entende a razão, o motivo dessa empresa estar ali, fica mais fácil qualquer tipo de análise. Porque não adianta você fazer uma análise, desejar mudança e não partir para a ação, não partir para a execução. Então, nós precisamos entender como essa empresa está posicionada dentro do ambiente. É bom? É ruim? Depende. Não existe nem bom ou ruim. Depende o que irá ser feito para que ela não esteja estagnada naquela posição, ok? Então, vamos para a nossa próxima SP? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Quando uma empresa tem um produto, um serviço, o que ela precisa fazer? Analisar esse produto e serviço constantemente. Não é simplesmente, eu tenho o meu carro-chefe aqui e não analisar. Não, ele continua sendo o carro-chefe da minha empresa? Como que ele está? Ele já passou da fase de crescimento e maturação? Será que ele não está em declínio? Precisamos analisar o ciclo de vida do produto. É primordial para que a gente mantenha um portfólio atrativo. Já viu aquelas pessoas, né, que vai na empresa ou vai numa loja e fala assim, mas eu já vi tudo, o que você tem de novo? O que tem diferente? É isso que nós vamos estudar nesse desafio, vamos ver? Então, o nosso desafio é identificar em qual quadrante da matriz BCG nós encontramos as linhas de boneca e também os jogos da empresa Estrela. E com relação à matriz Ansoff, nós temos que identificar qual estratégia de crescimento está associada à criação da empresa coligada Estrela Distribuidora. Então, nós precisamos pensar estrategicamente. Então, qual é o primeiro passo?
Vamos fazer análise da matriz BCG. Mas antes disso, pegue todos os produtos, todos. Faça uma lista de todos os produtos que a empresa tem. Faça uma comparação entre o posicionamento dela no mercado, a fatia que ela possui do mercado e também a quantidade de produtos vendidos. Com isso, a gente vai conseguir colocar, inserir ela na matriz BCG e analisar dentro da matriz. Vamos ver? A matriz BCG é uma matriz que foi desenvolvida na década de 70 pelo Bruce Henderson. Ele fazia parte da empresa Boston Consulting Group, que era uma empresa de consultoria, por isso que é BCG. É as siglas da empresa na qual ele trabalhava. E a função é analisar graficamente o portfólio de negócios do produto. A matriz é baseada no ciclo de vida do produto. Então, nós temos aqui o produto que é considerado em questionamento, ou seja, aquele produto que ele tem uma baixa participação de mercado, mas ele tem um potencial de crescimento alto, porque a matriz BCG ela é analisada com base no mercado e na base de crescimento do produto, é através da intersecção entre o mercado e o crescimento, a participação que a empresa tem no mercado e o crescimento que ela pode ter, que nós vamos definir o produto. Então, um produto que está classificado aqui em questionamento, a intenção é que ele se torne uma estrela, mas ele tem um potencial de crescimento, mas pode ser que isso não venha a acontecer. Um exemplo clássico que aconteceu foi o caso da Colgate. A Colgate, quando você pensa, vai falar assim, produtos de higiene, produtos de uso para limpeza, né, ser sabonete, de higiene pessoal, de cuidados. Aí o que ela fez? Ela falou assim, eu tenho uma marca consolidada, eu vou entrar em um novo mercado com a minha marca. Aí lá no final da década de 80, 90, o que ela fez? Lançou a sua linha de produtos de lasanha, pizza, macarrão, tudo congelado, para quê? Para as pessoas consumirem, com a marca Colgate, com a mesma logo, tudo. As pessoas começaram a olhar no mercado e falaram assim, mas Colgate? Isso que me lembra pasta de dente, enxaguante bucal. E aí, elas não começaram a consumir. Por quê? Aí foi fazer uma pesquisa, porque as pessoas relacionavam diretamente aos itens de higiene e não que elas tinham que consumir. Eles tiveram o quê? Eles tinham um potencial de um produto ali de se tornar uma estrela, aquele chamariz. Ah, mas foi direto para abacaxi, porque as pessoas não entendiam, não associavam alimentos com os produtos de higiene. Eles falaram assim, não, a marca Colgate é de higiene pessoal, não é de alimentos. Então, eles não conseguiram fazer associação. Então, vamos analisar o que a gente pode ter aqui no questionamento? Quando nós começamos a trabalhar aqui no item questionamento, o que nós temos? Um produto que tem baixa participação no mercado, mas tem alto crescimento, poderia ser o Jesus. Lembra quando a gente conversou sobre o refrigerante Jesus, que é muito vendido no Maranhão, mas que agora está se espalhando por outras regiões do país? Então, ele tem ali atualmente uma baixa participação no mercado em outras regiões que não é no Maranhão, e ele tem um possível crescimento. Então, a tendência dele se tornar estrela é muito grande. Que produtos hoje dentro do portfólio da Coca-Cola nós temos como produto estrela? Nós podemos chamar que a Sprite é um produto estrela, porque ela tem atualmente uma alta participação no mercado e também ela tem uma taxa de crescimento muito alta. E aí são produtos que geralmente são líderes de mercado. Eles exigem grandes taxas de grandes investimentos desse produto devido ao seu crescimento. Por enquanto, eles ainda não têm estabilidade. A intenção é que eles se tornem vaca leiteira. O que seria uma vaca leiteira? Ela tem uma alta participação. Deixa eu colocar aqui então para vocês, para ficar mais claro, que é o Jesus. Aqui é a Sprite. E aí a vaca leiteira, ela tem uma alta participação no mercado, mas ela tem um baixo crescimento. O que seria dentro do portfólio da Coca-Cola, da companhia Coca-Cola, um produto vaca leiteira? A próprio refrigerante Coca-Cola.
A Coca-Cola, muitas pessoas continuam consumindo ainda a Coca-Cola e ela tem ali uma participação muito grande no mercado, mas a sua tendência de crescimento é muito baixa. E aí o que seria o suco, o abacaxi? Aquele que tem baixa participação de mercado e baixo crescimento. Seria o suco Vale. O suco Vale da marca Coca-Cola, ele tem uma baixa participação ali. São produtos que não são considerados inovadores devido à sua qualidade, mas também eles não têm um crescimento de mercado. As vendas são baixas. Então existia uma época, as pessoas queriam consumir mais suco, mas daí entrou o quê? Outros tipos de suco que fez com que as pessoas falassem, não, eu prefiro consumir esse outro do que dessa marca. Dentro do portfólio da Coca-Cola, da companhia Coca-Cola, o que vem a ser ali um produto abacaxi ou limão, né, vem a ser os sucos. Porque o próprio refrigerante Coca-Cola, ele está firme e forte. A Sprite começou a sua ascensão. Teve uma época que era o Guaraná, né? Lembra do Guaraná? Começou o Guaraná Antártica, depois ela lançou a Quat, e começou o crescimento dos Guaraná. Hoje eles já se estabilizaram, porque todo produto, a intenção dele, quando ele começa na fase do questionamento, que ele tem uma baixa participação no mercado, mais um possível crescimento, é que ele vá se transformar em estrela, que ele vai ter aquela grande participação, criar seu público fiel para se tornar uma vaca leiteira. E não ir para abacaxi, a intenção é essa, é que ele não vá para abacaxi e permaneça ali. Nós temos produtos assim, leite condensado, 150 anos no mercado, salame, 500 anos no mercado, ou seja, a fase de crescimento dele está na fase de maturação e não chegou em declínio ainda. Nós temos produtos que estão há um longo tempo no mercado e as pessoas consomem e não têm intenção de mudar. É isso que os produtos têm que se tornar, vaca leiteira, ou seja, gerar caixa para a empresa. É isso que elas querem. E nós também podemos analisar através da matriz Ansoff. Vamos ver como a gente podemos fazer? Como que nós fazemos através da matriz Ansoff? O que seria a matriz Ansoff? Ela foi desenvolvida em 1957 pelo Harry Igor Ansoff, por isso que ela recebe esse nome Ansoff, mas ela também é conhecida como matriz produto e mercado. Ela é uma ferramenta que é utilizada pelas empresas para analisar e também planejar as estratégias de crescimento. Ou seja, ela apresenta 4 tipos de estratégia, que seria penetração do mercado, desenvolvimento do mercado, diversificação e desenvolvimento do produto. Como que a empresa vai se posicionar através dessas estratégias? E aí, ela vai sempre analisar os riscos relacionados a cada uma dessas estratégias. E aí, nós vamos pensar aqui, na penetração de mercado. Nós temos um produto que é atual, um produto que já existe, num mercado que também ela já possui. Como que ela vai agir? Ela vai concentrar em aumentar as suas vendas em produtos que já existem dentro de um mercado que também existe. Qual que seria um exemplo disso? A própria marca Coca-Cola. O que acontece? A Coca-Cola, ela já vende, mas quando chega o Natal, ela começa a vender o quê? Refrigerante de 3 litros. Pode reparar, ela começa a passar propagandas onde que a família toda está sentada e você vai consumir uma quantidade maior de refrigerante. Então, a ideia é que você consuma uma Coca-Cola e muitas vezes eles fazem propagandas aqui no Brasil que tem neve, que parece ter frio, porque para nós o Natal é muito quente. Então, quando você vê uma propaganda de um refrigerante bem gelado, você tem mais vontade de consumir. E aí, quando nós começamos a analisar no desenvolvimento do produto, o que nós temos? Nós temos o foco onde nós temos um produto novo, mas em um mercado já existente. Qual que seria um exemplo clássico de um produto novo no mercado já existente? Quando eles lançaram a Coca-Cola Zero. Quando lançou a Coca-Cola Zero, a Coca-Cola em si já tinha um mercado específico, mas era um produto novo. Então, ele teve que ser estrategicamente posicionado para que ele avançasse ali. Aí, ele teve até uma redução no nível de gás, uma redução nos seus produtos, para que eles pudessem ampliar ali o seu mercado. E aí, nós temos depois o desenvolvimento de mercado.
que nós temos em desenvolvimento de mercado? Nós temos um produto atual, um produto que já existe, mas o mercado é novo. Então, a gente vai concentrar a sua estratégia ali e entrar em um novo mercado usando um produto existente. Quem está fazendo isso? A Jesus. Quando eles começaram a lançar o Jesus, eles falaram assim, não, se o Maranhão vende tão bem, por que não vender em outras regiões? Pode ser. E aí, quando a gente começa a trabalhar a diversificação é quando ele entra num mercado novo com um produto novo. O que a Coca-Cola fez? Quando ela começou a pensar num mercado novo, um produto novo, ela começou a olhar ali e falar assim, eu posso vender camisetas, eu posso vender bonequinhos na época da Copa, as pessoas vão consumir. E consumiram. Ou seja, ela saiu completamente da sua linha, ela estava voltada ali para alimentos, bebidas e partiu diretamente para vestuário e para brinquedo. Então, ela diversificou, ela entrou num novo mercado, mas ao mesmo tempo ela entrou com um produto novo. E nós temos um questionamento que diz o seguinte, professora, é correto dizer que as sandálias havaianas saiu da baixa participação de mercado para se tornar um produto estrela? Ela se tornou um produto estrela e algumas delas já se tornaram vaca leiteira. Sim, porque as sandálias havaianas era considerada um produto para pessoas de classe muito baixa. E aí, a vantagem é que antigamente os chinelos havaianas, os chinelos utilizados na praia, eles derretiam. Aí eles falaram assim, não, esse chinelo não derrete. Mas daí eles falavam assim, lembra que tinha uns chinelos que era branquinho, com a alça preta, depois com a alça azul? Eu não me lembro direito se tinha uma rosa, mas eu lembro de alguma coisa exatamente assim. E aí, se eu não me engano, era só essas 3 cores. E aí eles precisavam alavancar. O que chamou? Designs. E falaram assim, não, as pessoas não vão simplesmente calçar um chinelo, elas vão usar um chinelo, elas vão sentir uma experiência diferente. Aí ele começou a lançar no mercado internacional e aí começou a customizar essas sandálias e, principalmente no mercado americano, elas começaram a utilizar o chinelo havaiana nos casamentos. Aí elas falaram assim, não, eu vou usar esse chinelo que vai trazer conforto. Como isso fez com que ela tivesse um diferencial? Aí retomou, a população começou propaganda, as pessoas começaram a ver no Brasil, quem começou a fazer propaganda? Estrelas de cinema, começou a fazer estrelas de novelas. Aí eles falaram assim, não, mas se fulano usa uma havaiana, eu também vou usar. Ela saiu de um preço considerado baixo, que era um chinelo, um calçado bem barato, e foi para níveis mais elevados. Se eu não me engano, o patamar que ela conseguiu atingir foi $22 mil, o mais caro. Então, sim, ela saiu ali de um produto que era abacaxi, conseguiu com os novos lançamentos, você pode reparar, tem a coleção havaianas, né? As alpargatas, né? Elas mudam ali de tempos em tempos. Então, tem a do Natal, tem a do verão, tem a do inverno, tem pessoas que têm diversas havaianas. E aí, o que acontece? Ela saiu do abacaxi, foi direto para o questionamento, que eles não tinham certeza se conseguiu ou não. Algumas delas se tornaram clássicos, então a gente tem ali as partes da Disney, dos personagens que já se tornaram vaca leiteira. Eles conseguiram sair do questionamento. Foi para a estrela, tornou aquele boom e depois se tornou vaca leiteira. E aqueles que é lançado constantemente, que vai se tornando estrela. Então, a gente tem de momentos específicos que consome um tipo ou outro, mas no geral, sim, foi isso que aconteceu com eles. E aí, nós vamos resolver a nossa matriz. Vamos lá? Como que nós resolvemos? Quando a gente começa a analisar a matriz BCG, e aí a gente vai pensar que no segmento de boneca, a estrela, ela se encontra no quadrante vaca leiteira, porque toda criança deseja uma boneca. A boneca, independente do que ela vai fazer, se ela vai simplesmente chorar, se ela vai fazer xixi, o que ela vai fazer, se ela vai comer, uma criança quer uma boneca. E aí, a indústria de brinquedos, ele prevê um crescimento médio de 15% em 2015, e que se a gente for comparar em 2014, ela cresceu 15%. Os segmentos de boneca, ele está apresentando um crescimento abaixo da média de mercado. Já quando a gente começa a analisar os jogos, eles vão se encontrar no quadrante ponto de interrogação. Quando os jogos lá na década de 90 começaram a ser lançados, no Brasil, Atari, Super Nintendo, eles tinham uma possibilidade de crescimento que ia partir direto ali para a estrela, e foi. Só que eles não conseguiram se manter como vaca leiteira, porque daí veio outros tipos de jogos, e aí outros tipos de eletrônicos, e veio também nos celulares.
E aí, então, tipo, algumas marcas ainda se mantêm, mas outras não. Então, estima-se que o segmento crescerá acima da média e a Estrela vai apresentar uma participação do mercado inferior a seu principal concorrente. Com isso, nós temos a seguinte situação. Como que ela vai sair disso? E aí, ela faz o seguinte, ela cria uma empresa coligada chamada Estrela Distribuidora de Brinquedos, comercial, importadora e exportadora. Ela vai entrar no ramo de brindes. Ela vai utilizar a estratégia de desenvolvimento do mercado e ela vai atender o novo mercado. Ou seja, ela vai atender brindes promocionais para as empresas. Ela vai atuar numa nova linha. E com isso, ela consegue aumentar a sua participação de empresa e um dos objetivos organizacionais é aumentar a participação de jogos, porque ela acredita que isso vai crescer acima da média, além de diversificar os seus produtos em desenvolvimento de novos jogos. Ou seja, ela não vai ficar mais concentrada somente nas bonecas. Ela vai olhar, peraí, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer para manter a minha empresa com sucesso, ok? Então vamos para as nossas provocações? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então vamos analisar o caso da Samsung. A Samsung, ela tenta ser tecnológica. E aí o que ela faz? Ela lança um produto diferente. Quem é a grande concorrente da Samsung? A Apple. A Apple lança, a Samsung lança. Não dá 6 meses ela está lançando. Dizem até que uma copia a outra. Mas o foco não é esse. O foco o mercado é extremamente competitivo. Se tem um produto, se tem um diferencial, um celular da Apple, vai ter em breve na Samsung. Em breve em outras marcas, Motorola, LG. Mas as duas é muito mais acirrada. O que elas têm que se fazer para se posicionar estrategicamente no mercado para o consumidor olhar e falar assim, eu prefiro comprar Apple, eu prefiro comprar Samsung. Tem uns que até falam, né? Não tem diferença entre um e o outro, mas depende para o consumidor. O consumidor vai ver a diferença. E as empresas hoje têm que se posicionar estrategicamente, elas têm que pensar de maneira diferente. Elas não podem simplesmente estar focadas. Sempre foi assim, por que mudar? Precisa mudar. Nós não somos perfeitos, nós não estamos fechados. Os produtos também não. Algo que era adequado 10 anos atrás, não é hoje. Antigamente, todo mundo andava com extintor de incêndio dentro do carro. Hoje, não. Então, tem que sempre analisar a empresa, posicionar estrategicamente, perceber o que é vantajoso e o que não é e o que precisa ser mudado. Ok? Eu vou deixar vocês com um momento de pergunta e volto em breve.
Um abraço para o pessoal de Sorocaba pela participação. Nós temos outra participação aqui do Polo de Caçador Santa Catarina. Pergunta o seguinte: gostaria que eu comentasse sobre a importância da concorrência entre companhias para a mudança dos seus planejamentos estratégicos, em detrimento à concorrência e a briga pela fatia de mercado. Então, o que é uma fatia de mercado? Seria como se a gente tivesse uma pizza, né? E cada um tivesse um tamanho diferente. Aí, o que ele tenta fazer? Eu quero ter minha fatia seja maior. Eu tento pegar a fatia do outro. E com isso faz com que cada um brigue por aquela fatia de mercado, porque a pizza não vai aumentar. Para ela aumentar, tem que criar outras estratégias. Mas, no geral, todo mundo briga para cada parte daquela pizza. E com isso, o que as empresas fazem? Elas mudam estrategicamente. Antigamente, as empresas vendiam de um estilo. Hoje, você pode pedir comida via celular. Ou seja, você está jogando ali, você não precisa nem se preocupar. Você fala assim, peraí, eu vou pedir um alimento agora. E aí, você vai olhar assim, não, peraí, o mesmo produto aqui está mais barato que em outro lugar. Se a gente for pensar, tanto a McDonald's quanto a Burger King, eles têm os seus vouchers, onde você baixa o aplicativo ali, busca o que você pode pagar muito mais barato num lanche comprando via celular, ou mesmo mostrando para eles o voucher, do que indo ali na loja e consumindo. É uma mudança de estratégia. Isso fez com que outras empresas praticassem a mesma política. Então, as empresas precisam se adaptar constantemente e se inovar. É bom a concorrência. Eu, particularmente, gosto, porque ela não fica ali estagnada. Quem ganha com isso é o consumidor. Porque o consumidor tem que sair satisfeito e feliz do produto. Ele não tem que sair com aquela sensação, não gostei. Vai consumir? Não sei. Aí nós temos outra, da Bahia. A marca Coca-Cola foi aceita no mercado, no vestuário e calçado. Sim, ela foi. Quando a gente utilizando o exemplo das Havaianas, nós temos, né, os chinelos Havaianas da marca Coca-Cola, né? Então, você tem ali essa aceitação. Só que no caso da Colgate, não aceitou. Então, primeiro, você tem que entender a marca, posicionar a marca estrategicamente, fazer uma boa campanha, uma boa publicidade, para aí sim você conseguir se posicionar. Porque poderia não ser aceita, mas as pessoas gostam, né, de literalmente vestir a camisa da Coca-Cola. Outra, de Minas, qual é o melhor momento para aplicar a análise SWOT? O melhor momento é quando a empresa começar a sentir a necessidade. Uns dizem que tem que fazer a cada 6 meses, 1 ano, mas eu acredito que se a empresa está crescendo, ela está bem posicionada estrategicamente e está tudo bem, ela só tem que conferir, fazer o controle ali dos planejamentos dela. E aí, se ela sentir necessidade, ela tem que estar preparada o quê? Para os 3 cenários, sempre. Para o cenário positivo, para o cenário neutro, para o cenário negativo. Com base nos ambientes que vão se apresentar. Aí sim, ela pode utilizar a SWOT, ela está bem posicionada estrategicamente, mas ela fala assim, não, vou fazer uma análise SWOT aqui, caso não aconteça alguma crise no mercado, aconteça algum fator que vai impedir o crescimento da minha empresa. Porque as empresas querem longevidade e lucro constante. Ninguém cria uma empresa falando assim, o que eu mais quero é que a minha empresa fale. Eu quero perder ali o que eu investi. Não, as pessoas não pensam assim, né? Elas pensam que elas vão enriquecer. E nós temos outras que falam assim, como faço para defender dos novos entrantes no mercado? Alunos de Penápolis. Como você defende? Se posicionando estrategicamente diferente, você vai ter novos entrantes, então faça com que o seu cliente seja fiel a você, a sua marca, a seu produto. Não, a Apple tem consumidores fiéis somente a ela. E como que ela fez isso? Os produtos dela, eles se relacionam. O que começou a fazer? A Samsung é a mesma coisa. Então, você consegue conversar entre os produtos. Você tem que trazer algo a mais, sem que ele perceba. Você tem que trazer algo customizado, diferencial, ao mesmo tempo trabalhando em alta escala e que o consumidor olhe e ache que ele é único, que foi feito pensado nele somente para ele. É assim que você faz, ok? Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.